Ok, então vamos a um novo bloco. Terapia de casal, cozinhando. Então vamos então multiplicar algumas receitas ou algumas experiências gastronómicas que nós pomos no nosso prato, muitas vezes no final de semana. Mas vamos fazer essas experiências de que forma? Cozinhando e pondo a história à mesa. Então desta vez vamos mostrar algumas imagens daquela experiência que nós fizemos com o nhoque. Nhoque, a priori, tem toda aquela conotação que é um prato italiano. Mas enganem-se, vamos corrigir. Estamos a falar da expansão romana. E realmente havia a questão da expansão romana, que sempre que haviam povos ocupados pelas legiões romanas, havia talvez um grupo de catedráticos que muitas vezes absorviam e assimilavam a cultura dos povos ocupados. O que acontecia exatamente no Médio Oriente, quando a expansão do Império Romano. Então estamos a ver que o nhoque veio do Oriente Médio, ou Médio Oriente, como vocês queiram. Então é assim, a partir do momento em que foi adquirida essa forma, essa receita de cozinhar, o nhoque, que basicamente é uma massa que de alguma forma faz um pequeno bolinho, né, que vocês fazem, posteriormente é cozido e depois vai servido à parte com os molhos. Então foi trazido pelas legiões romanas, nomeadamente para Itália, e principalmente. Só que também há uma questão de evolução do tempo. À medida que a receita foi compartilhada, cada povo e cada região criava a sua própria receita. As farinhas eram diferentes, os condimentos também diferenciados, e cada um criou a sua receita. Só que agora vamos a falar da expansão da receita, nomeadamente dita. Como se vê, veio do Médio Oriente, criou-se a Itália e veio essa cultura da que a origem seria italiana. Mas ficamos por aí. Ou só que também há uma expansão da receita para a América Latina e para a América do Norte. De que forma? Meados do século XX começam as grandes ondas de emigração. E essa cultura e esses povos italianos trouxeram atrás de si essa cultura do nhoque e das mais diversas e variadas receitas. Depois nós, nos mais diversos blocos, iremos mostrar também as outras experiências. Mas na sequência vejam então como foi harmonizado. Nós harmonizamos com kombucha também, por um lado, e também com um vinho rosé. Então vejam na sequência então as nossas experiências aqui na terapia de casal cozinhando, como foi a nossa experiência com o nhoque. Acompanhem lá. Mais ou menos simétrico, como eu tinha dito. Porque parece mais ou menos que são bala, não é? Como vocês dizem. Mas é rebuçado. Parecem rebuçados. Ok. O que nós vamos ter hoje, marido? Hoje vamos ter nhoque e abóbora. Tá? Vamos fazer todo este processo. Tá? É um processo bem very italiano. Né? Very italiano. Vamos fazer estes rolinhos. Tá? E depois na sequência, agora após a história do início e toda a tradição italiana, nós vamos então ver como é que essa tradição italiana veio aqui para o sul do Brasil, desta forma, e agora vejam então, na sequência, como é que se faz e o português com a mão na massa. Vou começar de novo. Pronto. Ok, então vamos ao corte, vamos fazer mais ou menos simétrico, tá? Para aqui, seja bonito. Dois processos, tá? E vamos então pôr aqui nesta bandeja com farinha de... Medida. Farinha de... Como é que chama esta farinha? Farinha de fubá. Farinha de fubá, para não se agarrar, tá? Pôr as medidas mais ou menos, não é? Semelhantes, tá? O facto de ser abóbora tem uma consistência diferente, né? Se fosse o tradicional seria só farinha com tempero, mas... Farinha com batata, sim. Mas assim a Carla vai corrigir porque eu não sei, né? Para mim é tudo novo, tá? Eu só como. Eu estou a confeccionar. Já para... Ok. Fala então, a esposa vai falar. Para a preparação do refogado, correto? Correto. Vamos começar assim, ó. A abóbora foi assada no forno com especiarias e temperos do nosso gosto. Pimenta caiena, pimenta do reino, páprica, um pouco de orégano. Depois que ela assou, a gente tirou ela de lá e amassou. A parte foi cozinhada uma batata e 2 cenouras, até elas ficarem meio mole. Depois a gente amassa, faz um pirê com uma gema de ovo, um pouco de manteiga. Bom, o nhoque já tá lá. Agora o refogado de cebola,
um azeitão de manteiga, um pouco de sal, um pouco de pimenta. E ficamos em stand-by, porque a partir do momento em que haja o corte, dá para esta água que já está à espera que seja fervida, correto? Os temperos que a gente vai mexendo e depois, então, na sequência, não perca o próximo episódio. Ok, ajudando aqui a mexer no refogado, tá? Agora o tomate foi devidamente escaldado para tirar a pele e agora vai-se adicionar aqui o refogado, não é? A gente usa essa semente porque eu gosto. Exatamente, como vocês dizem aqui no Brasil, a minha mãe deixa, tá? Então o refogado foi adicionado o tomate já pelado, não é? Sem pele, mas vai com semente porque é do gosto. Pode ser não ser do gosto geral, mas nós gostamos das sementes também. E agora deixa ele estar a descansar um pouco no refogado, tá? Vamos aguentar agora uns minutinhos enquanto preparamos. E uma pitada de açúcar para caramelizar para não a cebola, no caso. Ok, agora vamos depondo gradualmente, tá? É um processo, tá? Aquelas bolinhas que eu fiz, tá? Estão ali no tabuleiro, todas cortadinhas, e agora na sequência vamos pôr aqui para a cozedura. Essa cozedura serve para fazer uma selagem, não é? Vai selar, vai cozinhar a massa, ou o trigo, no caso em que ela foi envolta, tá? E depois desse processo dela estar toda selada, chamamos assim, ou cozida, depois há uma transição daquela para aqui, para o molho de pomodoro que está em stand-by, tá? Ok, e agora já fazendo a deposição no molho al pomodoro, molho de tomate, parece uma tomatada, como nós chamamos em Portugal. É, mas vemos que realmente depois daquela sequência, passou para ali, ok, e depois passamos para aqui. Como vê, fica um nhoque de abóbora, não é? Com molho de tomate. Grande. E esta, hein? Ok, como eu disse, a degustação da chefe é como é. Sem palavras. O negócio ficou bom, gente. Dá trabalho, mas ficou muito bom. E assim é. Então, o nhoque, chefe, considerações finais. Aprovado. Ok, e produto finalizado. Um nhoque, uma cebolinha e queijo, tá? Ralado por cima. E o que é que melhor acompanha? Exatamente. Com rosé. Aqui muito bem fresquinho e estabilizado. É esta a nossa proposta, então. E depois a mestre, a chefe, vai então fazer a degustação no local.